Você lê para mim, é Êxodo 23:15. Agora eu vou ler com vocês o trecho principal, Levíticos 22. Mas eu gostaria muito que vocês abrissem a Bíblia e fossem anotando esses trechos. Por quê? Eu não quero que vocês acreditem no que eu falo, eu quero que vocês estudem aquilo que vai ser colocado aqui, porque esse é o segredo de entender esse assunto tão complicado. Na verdade não é complicado, mas nós fazemos complicado por causa do nosso egoísmo às vezes, tá? E da nossa medo, nossa falta de fé de achar que vai faltar alguma coisa em casa, tá? Vamos ver então Levíticos 22, 17 a 22, e eu gostaria muito que você prestasse atenção e me acompanhasse aí na leitura de vocês. Diz assim, na minha Bíblia diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros de Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor um holocausto, para que seja aceitável, oferecerá um macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, você não ofertarás, não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado, ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, deve ser aceitável, nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Bom, acho que muita gente nunca ouviu falar disso aqui. A oferta religiosa que simboliza Jesus e fala que é a oferta queimada, não pode ser um defeito. Já explico o que é isso para nós hoje. Tá? Não pode, porque simboliza Jesus Cristo. Agora eu precisava que você virassem as páginas e pegassem lá no mesmo capítulo de Levíticos 20, no mesmo livro de Levíticos, o capítulo 27 e o verso 30. Agora eu vou falar do dízimo. Eu não, a Bíblia vai falar do dízimo. Veja a diferença. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos, estou no verso 30, tá? Dos frutos das árvores são do Senhor, e santas são ao Senhor, dízimos. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, que já é diferente da outra, e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, e não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Santo Monte. Interessante. Para a oferta que representa Jesus, sem defeito nenhum. Já com o dízimo, uma outra coisa interessante. O dízimo ele fala o seguinte: primeiro, ele não deixa trocar. Se você observou, ele não deixa trocar. A hora que você entregar, se você passasse, o pastor tinha um sopro de algodão, uma tinta vermelha. E quando passava, irmãos, então o gado era muito gado às vezes, e passava, vamos supor que tivesse 1000, então ele passava 100, ele ia tocando, pintando as costas do bichinho, tá? Rapidinho. E vamos supor que quando passassem desses 100, algum era sarnoso, algum era maleta, não tinha jeito, era do Senhor, não se podia mexer. Mas eu não quero dar esse boi com a perna quebrada, eu quero dar um outro. Você tinha que dar o outro e ficava com 11. Não podia resgatar o vermelho, tinha que entrar os dois assim, não podia. O dízimo é uma coisa interessante. Então eu já começo a ver alguns princípios aqui. Alguns princípios interessantes. Algumas pessoas desse mundo que elas não são cristãs, mas por mesmo não sendo cristãs, elas trabalham até com algumas coisas difíceis.
e elas falam, eu quero ter meu dízimo. A igreja não pode recusar por esse trecho. Ah, mas ele trabalha com vendas de não sei do quê. Não pode recusar, não olhará se é mal ou bom. Por esse trecho, o irmão mais comenta isso de uma maneira muito interessante. Mas a oferta você não pode aceitar se for oferta religiosa, porque simboliza Cristo Jesus. Mas então quer dizer que o dízimo é inferior à oferta? De maneira nenhuma. Aquilo que é específico para o dízimo, que é específico para a igreja, são bem claros na Bíblia. Ambos importantíssimos, mas ambos revelam algumas coisas muito interessantes e ambos são santos ao Senhor. Eu me lembro de uma passagem quando é bem interessante para vocês entenderem isso que eu estava falando agora do bom e do mal do dízimo. Quando Jesus iluminou o coração de Pedro, ele falou o seguinte para Pedro, deu um sonho, uma visão e falou assim, mata, estava cheio de animais imundos, ele falou, mata e come. Não, Senhor, eu não vou comer o animal imundo. Não posso comer o animal imundo, Senhor. Não critique aquilo que eu, não, melhor dizendo, não contradiga aquilo que eu estou falando, eu estou transformando em santo aquilo que é imundo. Lógico que ele não estava falando do alimento, ele estava falando do quê? Da pessoa, dos retiros. E ele rebatia, mas Jesus, eu não posso. Pedro, não escuta. Os gentios são para mim, os animais imundos, então não escuta se eu estou pedindo que seja assim. Na verdade, o dízimo, irmãos, o que ele está ensinando? Por que não podia tocar? Não se toca em nada do dízimo. É 10% e acabou. Não tem o que questionar. E por isso que Deus falou, separou, acabou. Já não tem mais jeito. E na oferta entra uma coisa interessante. Mas antes, Deus não aceita ofertas defeituosas. Vamos ver uma coisa em Deuteronômio 16, verso 16. A pessoa designada por 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Vamos agora a Êxodo 34, 20. Obrigado. O alimento tem que abrir a margem, resgatar lá com poder, mas se não resgatar, será desnudado. Olha lá, a oferta não podia resgatar, desnucava. Retirá todos ninguém aparecerá diante de mim e morto. Êxodo 23, 15. Obrigado, irmão. Veja, vive o ano que você saiu do Egito, comemore a festa dos pães simplesmente como eu ordenei. Durante 7 dias da festa não como pão simplesmente, que ninguém venha me adorar sem uma oferta. Interessante a tradução que a Carla deu, a mais precisa. Ninguém venha me adorar sem o quê? Sem oferta. E é onde eu quero pegar vocês agora. E quero chamar vocês a entender o que eu estou falando. Aí não mais no Livro Testemunho Selectos, volume 3, ela diz o seguinte, na mesma página, mas eu posso passar a vocês. A igreja adventista não falta em muitas coisas, e uma delas são as ofertas e são os dízimos também. Eu quero entregar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que havia 7 festas anuais, mas quantas eles eram obrigados a assistir? 3, porque não dava, não tinha dinheiro para ficar indo e voltando de longe. Então, das 7 festas, apenas 3 assistiam. Deus continua com as 3 para adoração. Quarta, sábado e domingo. É a mesma base. É a mesma base. Interessante que todas elas, essas 3 reuniões, eles não podiam comparecer de mão vazia. Por quê? Porque culto de oração, como nós fazemos hoje, é culto realmente de oração e apenas isso e não mais. Para ele se tornar um culto de oração e adoração, vocês precisam alçar a oferta aqui. Assim também o domingo, o culto evangelístico, para ele tornar-se um culto evangelístico e de adoração, precisa passar a oferta também. Por isso, o único